RFI convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje o artista, o dançarino, o performer, o coreógrafo Luiz de Abreu, brasileiro que está aqui em Paris no Festival Panorama, no Centre National de la Danse. Bom dia, boa tarde, Luiz. Bom dia, Márcia. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da RFI. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vamos começar já falando do seu trabalho, o Samba do Crioulo Doido, que você apresenta nessa edição do Festival Panorama aqui no Centre National de la Danse, aqui em Paris. É um trabalho que já em 2004, que ganhou o Rumos Itaú Cultural, mas que já em 2004 falava sobre esse tema que hoje está tão presente, que é a objetificação do corpo do homem negro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o que mais o teu trabalho fala. Esse trabalho, então, veio do Rumos Itaú Cultural, 2003, 2004. Né? Eu desenvolvi o trabalho a partir da Bolsa Rumos. Né? Eu trabalhei mais ou menos uns 6 meses e o trabalho ele foi a partir do corpo negro, das questões do corpo negro. Eu trabalho nu, porque o figurino é a própria pele. Então, na verdade, o trabalho ele nasce todo a partir deste corpo, desta pele negra, do samba, e de todos os clichês que o outro tem com o corpo negro. Né? Eu pego todos os clichês, né? Mais ou menos todos os clichês que o outro tem com o corpo negro e desconstruo e construo de outra forma. Você desconstrói com paródia, com exageramento? Com que instrumento você usa para desconstruir esse clichê? Eu não sei se é paródia. Quando eu estou criando alguma coisa, eu não penso se aquilo é comédia, se aquilo é tragédia, se é drama. Eu não penso em gênero quando eu estou criando. Eu não penso em gênero. Eu só penso em como eu posso comunicar a minha ideia, como eu posso materializar a minha ideia. Né? E aí, nesse caso, ela apareceu um pouco irônica. Né? Mas veio por ela mesma, assim. Eu acho que a peça ela começou a falar por ela mesma, né? Eu uso umas botas de mulata, né? Umas botas de mulata, uso a bandeira do Brasil, uso uma boca que faz um lábio muito grande. E esses elementos eles começam a falar por si e reivindicar o seu lugar materializado, né, ali na peça. E, na verdade, o meu trabalho foi apenas de escuta desses materiais. Ou seja, a bandeira do Brasil, onde se passa esse lugar, é o pano de fundo. Né? Ela não é simples, um cenário simples. Ela é o pano de fundo, onde se passa essa história. Esse corpo negro que está inserido nessa história. Essa bandeira do Brasil, porque eu pego essa bandeira do Brasil, introduzo essa bandeira do Brasil no ânus. Eu introduzo essa bandeira do Brasil em mim. E essa bandeira do Brasil que ganhou novos significados recentemente, né? Novas camadas de significado com as manifestações, né? com os panelás, com a eleição. É ou não é? É porque é o seguinte, porque em 2004 a gente estava vivendo o começo de uma abertura democrática, né? Assim, um desejo de democracia, ou seja, de pertencimento. A gente estava recriando essa nação, né? Mulher com seu poder de fala, o gay com seu poder de fala, o negro com seu poder de fala, né? Isso 2003, 2004, né? Hoje... Né? E pronto, então essa bandeira era o nosso orgulho, porque ela, além de ser um símbolo da pátria, ela, na verdade, representava a nossa nação, o nosso pertencimento. E hoje, né, é engraçado você fazer essa pergunta, porque hoje essa bandeira foi sequestrada. Essa bandeira foi sequestrada. Um grupo de pessoas falou assim, não, essa bandeira é só nossa. Ou seja, sabe assim? Sim. E aí eu falo, não,
Não, né, essa bandeira não é só a bandeira, não é só o pano, né? É o tecido social. Ou seja, sou eu estou ali dentro daquela bandeira. Por isso eu entro e saio dentro daquela bandeira, porque é o tecido social. Eu me embrenho, eu me perco nos seus fios, né, nas suas tramas, né? E aí é isso, assim. Luiz, além do trabalho de trabalhar essas imagens já há algum tempo, né? Esse clichê que não se desconstrói nunca, ele está super presente hoje em dia, né? Ah, Ainda, mesmo que ganhando. Tem também um trabalho de transmissão muito interessante que você está fazendo com um outro performance, que é o Calixto Neto. Queria entender um pouco os meandros dessa criação e dessa transmissão com outro performer. tá. Eu acho muito específica essa transmissão, porque, na verdade, ela não é uma simples ensinar a coreografia para uma outra pessoa, ensinar os movimentos e os gestos para uma outra pessoa, né? Na verdade, é a transmissão de um negro para outro negro, e não só de gestos e movimentos, mas de vida. Porque tem uma coisa transgeração, né? Eu sou mais velho do que o Calixto, eu sou de uma outra geração, né? O meu jeito de produzir, de ver o mundo, o meu filtro do mundo, ele é dos anos 60, né? O Calixto é muito mais novo, né? O filtro dele, o jeito de produção é outro, né? Então é transgeracional, né? Isso. E então a gente troca não só o gesto, mas também conhecimentos de vida. E é mão dupla. Né? É um trabalho de dialogia, não só de escuta, mas de escutar o contexto um do outro. Né? E eu acho específico, Márcia, porque é de dois negros, e eu acho que em dança contemporânea, o que a gente chama de dança contemporânea dentro de um parâmetro dança contemporânea, eu acho que é muito raro isso acontecer, porque esse tipo de transmissão, ele acontece na tradição, né? Que acontece na tradição oral, na tradição, né, negra, né, de danças e de cultura popular. Mas dentro do que a gente fala de contemporâneo, né, de arte contemporânea, que está limitado no teatro, numa galeria, essa transmissão que Calixto e eu estamos fazendo, eu acho ela rara, específica, eu acho ela até um pouco inovadora. Engraçado, né? Sim, e para terminar, Luiz, eu gostaria muito que você falasse sobre a importância, na sua opinião, de participar do Festival Panorama aqui no Centro Nacional de La Dança. A gente sabe que o Festival Panorama é um festival tradicional de dança no Brasil, acontece há mais de 27 anos. Por causa do corte de verbas, ele acontece pela primeira vez em Paris. Eu queria queria saber qual é a importância disso para você, de estar aqui no Panorama em Paris. Então, é um misto de alegria e tristeza, né? Como as bruxas lá da charneca de Macbeth, né? Ai, que dia lindo e feio, né? Porque é um misto de alegria e tristeza, né? Porque alegria por estar em Paris, desse lugar maravilhoso, né? No CND, dentro dessa estrutura, mas tristeza por isso, né? De que não foi uma escolha. Foi porque foi forçado, né? Nós fomos forçados a sair do Brasil para o Panorama poder acontecer. Né? Ainda bem que a gente, né, está recebendo esse acolhimento, né, aqui do CND, da França, do governo francês, enfim. Mas essa é a importância, eu acho que de entender que a gente tem parceiros no mundo, entendeu? Assim, e que está compreendendo um pouco as nossas lutas lá no Brasil. Muito obrigada, Luiz Jabeu, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Muito obrigada. Obrigado.